Hoje eu vou te mostrar um método mais rápido e eficiente para criar sites iguais esse que você está vendo na tela. São projetos vivos com animações fluídas e 3D, o tipo de projeto que qualquer cliente gostaria de ter e que você pode cobrar aí até 5 dígitos para entregar ele. E tudo isso sem precisar ser um expert em programação ou em design. E no final desse vídeo você ainda vai ter acesso ao repositório completo que a gente vai construir aqui ao vivo, já com uma skill treinada que faz todo esse processo automaticamente e já te entrega ao site o projeto pronto. Então vamos lá, galera, sem enrolação, vamos direto aqui para ação, tá? O que a gente vai criar aqui? Vamos criar uma landing page de AirPods, tá? Para isso eu tô aqui no Dribbble. Eu vou pegar algumas referências aqui de layout, tá? Pra gente se inspirar e tentar reproduzir algo parecido. Esse daqui já me agradou bastante, só que eu queria criar algo white, sabe? Sem background preto. Então qual que é o primeiro passo, mano? O que a gente vai fazer agora? Eu vou clicar com o botão direito aqui, eu vou copiar essa imagem, eu vou no nosso amigo aqui, cloud.ai. Então o primeiro passo que a gente precisa fazer, né? A gente precisa criar essa Hero Section aqui. Então a gente precisa de dois frames aqui, um frame inicial e um frame final, né? E a transição que vai acontecer no meio entre esses dois frames a gente vai fazer depois com o VO3. Mas o primeiro passo é a gente criar a imagem, né? As duas imagens base, né? Então para isso, cara, pra gente economizar tempo aqui, eu deixei esquematizado esse prompt, tá bem simples, mas eu vou ler aqui com vocês. Então aqui, me gere dois prompts detalhados para o Nano Banana, um para cada frame. Então, igual eu falei para vocês, frame 1 estado inicial, produto intacto e fechado, e o frame 2, o estado final, o produto explodindo e abrindo, né? A gente vai mostrar todos os componentes internos ali do AirPod. Então aqui eu trago essas regras, né? Que o prompt deve seguir fundo branco puro em ambos, né? Pra gente manter essa consistência. Produto posicionado do lado direito do frame, por quê? Porque, igual a gente tá vendo nessa referência, a gente tem que dar um espaço aqui, um respiro pra gente colocar a headline na esquerda, né? Então, mesma câmera, mesmo ângulo e a mesma iluminação nos dois, né? Pra gente manter essa consistência. Estética premium de produto Apple. Formato 16:9, né, que é o formato do monitor padrão, qualidade 8K, sem texto, sem logo. E o último detalhe aqui que eu trago é que os prompts devem ser detalhados o suficiente para o Nano Banana gerar consistência entre os dois frames e devem ser entregues em inglês. Então é isso, vamos enviar esse prompt aqui junto da nossa referência que a gente pegou. E aqui o Claudio já começou a trabalhar, né? Ele já tá criando aqui os prompts otimizados aqui. Já temos o frame 1 do produto intacto e o frame 2 aqui do nosso produto explodido, né? Que vai ser o estado final da nossa animação. Então, beleza, mano. Com esses dois prompts aqui na mão, o que a gente precisa fazer agora? A gente vai copiar esse cara aqui, né? Obviamente. E a gente vai nesse cara aqui, que eu já apresentei nos meus vídeos, chamado Google Flow, tá? Que aqui é um ambiente de criação de imagem e de vídeo do Google, tá? De forma gratuita. Então aqui ele só vai pedir para você logar aqui, né? Igual eu fiz. Beleza, já estou logado. Essa é a tela inicial do nosso Google Flow. Então a gente vai clicar aqui em novo projeto. E beleza, mano, tá vendo que aqui embaixo tá selecionado como vídeo, a gente vai trocar para imagem, tá? 16:9, aqui esse X2 é a quantidade de takes, né, que a IA vai gerar. Eu acho que 2 vai ser suficiente pra gente aqui, tá? Aqui tem os dois formatos, né? Tem o Nano Banana 2, que é o mais recente e mais rápido também. Pelo que eu testei, tá bem consistente, tá bem similar assim, ao Nano Banana Pro. Então a gente vai com esse modelo aqui mesmo. E agora é basicamente colar, né, o prompt que o Claudio trouxe pra gente aqui, pra gente criar o primeiro frame do nosso produto. Vou executar aqui esse cara. E galera, tá aqui, ó. É isso que a gente precisa, tá? Ficaram bem parecidos aqui, mas eu gostei mais dessa versão aqui da direita. Então, mano, olha isso daqui, tá perfeito, tá? O que a gente precisa o produto aqui à direita e aqui na esquerda a gente deixa um espaço branco, que é onde a gente vai colocar o texto. Beleza, então agora eu vou fazer o mesmo processo ali pro frame 2, né? Então a gente vai aqui no Cloud, vai copiar esse prompt aqui e vai fazer o mesmo processo. E beleza, galera, aqui a gente pediu novamente para ele trazer duas versões, né? Essa daqui ele trouxe uma caixinha, a gente não tem isso no nosso frame inicial, então acho que a melhor opção vai ser essa segunda imagem aqui, tá? E beleza, mano, agora o que a gente precisa fazer com essas duas imagens aqui de referência, a gente vai enviar para o Cloud e a gente vai pedir para ele criar outro prompt para animar essas duas imagens, né? Ou seja, a gente vai pegar o frame inicial, o frame final, e a gente vai fazer uma transição para fazer uma animação fluida, né, entre esses dois estados. Então, beleza, eu vou pegar essa imagem aqui, que foi a que a gente mais gostou. Vou copiar esse cara, joguei aqui no Cloud. Vou fazer o mesmo para outra imagem do frame final. Colei aqui. E agora o que eu vou falar para ele? Cara, tenho os dois frames gerados. Agora, o que precisamos é de um prompt completo para animar com VO3. Beleza, eu só vou enviar isso, acho que já vai ser suficiente, tá?
O Claudio já entendeu aqui que ficou exatamente como a gente precisava, e sim, ficou de fato. Então agora, cara, a gente vai ter o prompt completo, né, pra gente fazer essa transição aqui do nosso produto, né? Então agora, mano, mesmo processo, a gente copia esse prompt aqui, tá? Só que agora aqui muda alguns detalhes, né? Primeiro, que a gente não vai usar o Nano Banana, a gente precisa criar um vídeo. E segundo, né, a gente precisa trazer as referências aqui, né, das imagens que a gente acabou de criar. Então vou fazer isso aqui. Então perfeito, mano, a gente tá com o prompt aqui, trouxe a referência aqui do frame inicial e trouxe a referência do frame final, tá? Então formato de vídeo selecionado. Agora o que a gente precisa fazer é simplesmente executar esse cara aqui. E galera, o VO3 já terminou aqui de reproduzir, né? Vamos ver os resultados agora, vamos ver qual a gente gosta mais. Pô, olha que legal, cara, ficou bem show isso daqui. Pô, tá bem legal. Bem legal mesmo, no final mostra a caixinha aqui. Pô, curti bastante esse, vamos ver o segundo, cara. Tá, ficou legal também, só que eu acho que eu preferi o primeiro aqui, tá? Então, mano, olha que insano. Agora a gente já tem o vídeo base, né, que vai servir para nossa animação, né? Então o que a gente precisa fazer é baixar esse cara aqui, tá? Eu vou baixar na qualidade máxima, porque, tá? Se a gente baixa com 720p, em resoluções maiores, aí, em telas maiores, pode não ficar tão bom. Então eu vou usar esse 1080p aqui. E beleza, mano, agora eu vou salvar em uma pasta aqui, tá? Eu vou criar uma pasta aqui nos meus documentos, que vai servir aqui pra gente iniciar o nosso projeto, tá? Então eu vou dar o nome aqui de AirPods Pro. E eu vou salvar esse vídeo aqui que o VO3 gerou dentro dessa pasta aqui, tá? Então, galera, agora que a gente já tá com a nossa animação pronta, né? O que a gente precisa fazer? Obviamente a gente não vai usar esse vídeo bruto, né, em 1080p no site, né? Então a gente tem todo um processo de transformar esse vídeo em vários frames, né? E é aqui que a maioria dos tutoriais vai ensinar você a usar ferramentas internas, tá? Mas aqui eu vou fazer diferente. Eu criei uma skill específica pra gente fazer todo esse processo. Então, caso você não saiba o que é uma skill, pensa que é um conjunto de instruções aqui que a gente vai criar uma vez e a gente pode reutilizar em determinados projetos aí, quantas vezes forem necessário. Então é como se fosse um prompt que fica guardado ali na memória, né? Então, em vez da gente replicar, ficar escrevendo esse prompt toda hora, não, a gente armazena isso em um conjunto de instruções específicas, a gente cria um arquivo MD para isso e aí a gente reutiliza quantas vezes for necessário. E pra gente fazer isso, galera, eu tô aqui no nosso Anti-Gravity, tá? A gente vai usar o Cloud Code e o Anti-Gravity, tá? Porque primeiro que esse conceito de skills, né, foi criado e padronizado pela Anthropic, né, que é o criador da Cloud. Então, usando a Cloud tende a funcionar melhor, tá? Uma skill você pode utilizar aqui dentro do Anti-Gravity, dentro do cursor, ou seja lá a ferramenta de IA que você está utilizando, mas eu acredito que dentro do Cloud Code vai ter um desempenho muito melhor, tá? Então vamos lá, galera, vamos primeiramente abrir a nossa pasta aqui no Anti-Gravity. A gente vai selecionar aqui a nossa AirPods Pro, que não tem nada, basicamente só tem o nosso vídeo que a gente gerou. Tá aqui o nosso vídeo, tá? A gente vai transformar esse cara aqui em algo totalmente otimizado, né? Específico pro nosso projeto, pra animação que a gente precisa criar. Então, sem perder tempo aqui, mano, caso você não tenha o Cloud Code, nunca usou, é muito simples, tá? Aqui nessa aba lateral esquerda, você vai vir aqui em extensões, vai pesquisar por Cloud Code, né? E galera, é esse primeiro carinha aqui que você vai instalar caso você não tenha, né? Como eu já tenho na minha máquina aqui, esse botão fica desabilitado. Mas é esse carinha aqui, tá? Cloud Code for VS Code. E vocês vão perceber que quando vocês instalarem ele, vai aparecer esse logozinho aqui da Cloud. Então, quando a gente precisar usar o Cloud Code, é basicamente só clicar nesse cara aqui. E ele vai abrir uma janela aqui, um chat específico do Cloud Code. E só para dar um contexto melhor para vocês da skill que a gente vai utilizar, tá? Eu vou mostrar aqui resumidamente para vocês. Então, galera, dando mais contexto aqui dessa skill que a gente vai utilizar, essa é uma skill criada por mim, então a ideia é que a gente reutilize quantas vezes for necessário e fica tranquilo que você vai ter essa skill junto com o repositório completo que a gente vai criar aqui. Mas então aqui tem tudo que a gente precisa, né, cara? Tem todas as informações aqui. Você é um engenheiro front-end, especialista em web cinematográfica, você domina o processo completo de criar sites com scroll driving animations, né, que a gente precisa, usando o Canvas 2D. Desde a extração de frames de um vídeo MP4 até o deploy de uma landing page Next.js responsiva, performática e visualmente impactante. Então vocês vão perceber, né, que ao a gente executar esse skill aqui, ele vai começar a fazer essas perguntas aqui para dar mais contexto, né, do que a gente precisa criar e se a gente tem as informações necessárias para isso.
Então aqui tem todos os steps, né? A gente tem um script Python para extrair os frames do vídeo MP4, né, e transformar em algo totalmente otimizado. E enfim, eu não vou passar cada step aqui porque a gente vai ver na prática, então bora pra ação. Então, galera, aqui dentro do Cloud Code, para você executar, né, chamar uma skill, que você precisa fazer é digitar barra, tá? E eu vou colocar o nome da minha skill, né, que no caso é Animated Web. Só vou enviar isso para ele. Ele vai começar a pensar aqui, né? E ele vai começar a fazer algumas perguntas aqui pra gente. E pra gente ganhar tempo aqui, eu já tinha uma colinha aqui, né? Então a gente vai responder aqui todas essas perguntas que o Cloud trouxe, né? Extraído da nossa skill. Então aqui sobre o tema é uma landing page de produto AirPods Pro, estilo Premium Apple, foco em conversão. Ele pergunta do vídeo e sim, a gente já tem, né? O caminho é esse daqui. AirPods.mp4, paleta de cores branco puro, né? Também totalmente padrão Apple. Aqui as sessões que a gente precisa, né? A nossa Hero, né? Obviamente com a nossa Scroll Driving Animation, que é o ponto principal aqui. A identidade de tipografia, também estilo Apple ali. Basicamente a gente vai fazer uma landing page ali da Apple, tá? E aqui eu trago uma informação importante também, tá? O texto aparece à esquerda no estado inicial e sobe suavemente conforme o scroll avança enquanto o vídeo anima à direita, né? Então a gente tem essa lógica aqui pra gente não deixar nada conflitante, né? Não deixar o texto aparecendo em cima do vídeo. E além disso, cara, pelo que eu testei, se a gente usar duas skills em conjunto, tá? A ideia é que com esse prompt aqui, a gente já consiga one shot, tá? Criar uma estrutura ali perto do que a gente precisa, né? Quase que perfeito. Então vamos ver se isso dá certo. Então eu trago aqui para ele. Além disso, vamos usar outra skill em conjunto dessa para otimizar ainda mais o nosso front-end e deixar o projeto completo com uma UX magnética. Então, ou seja, cara, a gente vai usar duas skills aqui, tá? Uma que eu criei específica para a gente extrair, né, essas informações do vídeo e otimizar, né? E outra, cara, que é esse carinha aqui, que aí não foi eu que criei, né? É uma skill da comunidade, mas é uma skill excelente, tá? Que chama UI UX Pro Max Skill. Vou mostrar ela aqui rapidamente para vocês, que é esse cara aqui, tá? Galera, pelo que eu testei, essa skill é muito forte pra gente criar algo totalmente ali fugido do padrão genérico ali que a IA traz geralmente, tá? Então aqui vai ter tudo que a gente precisa para criar um UI UX realmente magnético, realmente forte. Então pode ver que tá até, cara, tem até 4.000 forks aqui, 44.000 pessoas deram estrela nesse repositório, então é um repositório até que conhecido. Então o que a gente fez aqui, cara, foi basicamente copiar, né, a URL desse repositório aqui, que ele é público, né? Então eu vou enviar aqui de contexto junto do Cloud para a gente ver se a gente consegue já one shot criar esse site animado, né? Vamos ver se isso funciona, eu tô ansioso para descobrir isso. Então vamos enviar aqui para ele, cara. Então aqui, galera, obviamente ele já começou a pensar, né? Vai demorar um pouquinho mesmo, é normal, porque ele precisa criar todo o projeto, toda a estrutura do projeto aqui, converter esse cara para WebP, converter em vários frames, né? Então vai levar um tempinho aqui. E galera, esse conceito de skill, cara, é um dos conceitos mais poderosos aí atualmente da IA. Skill e MCP, cara, eu acho que hoje em dia é o que te dá super poderes ali para você criar super projetos, tá? Então, mano, já se inscreve nesse canal aqui, porque nos próximos vídeos eu quero trazer um vídeo específico das melhores skills e dos melhores MCPs para você otimizar e maximizar ainda mais aí o seu projeto. E vamos aguardar aqui o Cloud gerar, né? Pode ver que ele já tá gerando aqui o nosso estilo padrão, né? Já tá gerando vários arquivos aqui. E o legal de rodar o Cloud Code aqui dentro do Antigravity, né, cara, que a gente consegue visualizar aqui, né? Eu pelo menos eu sou front-end, então sou um cara muito visual, gosto de ver o que tá sendo criado aqui. Pelo terminal a gente não tem todo esse controle, né? Então, realmente, cara, a minha experiência aqui usando o Cloud Code dentro do Antigravity tem sido incrível e muito revolucionador, tá? Aqui, se você nunca trabalhou com Cloud, ele sempre vai pedir permissão para tudo que você tá fazendo, né? Então, ele pergunta se ele pode rodar esse script Python, né, para extrair os frames do vídeo. Eu vou falar que sim. Então, galera, aqui parece que ele conseguiu extrair, tá? Aí no repositório de vocês sempre vai estar aqui dentro de public, então aqui vai ter vários os frames, né? Então esse processo é literalmente ele pegar aquele vídeo inicial que a gente gerou e ele vai executar aqui, cara, vários frames, tá? Então se a gente, aqui é o frame 04, se a gente adiantar aqui pro frame 30, por exemplo, então literalmente cada arquivo desse aqui é um quadro do nosso vídeo, tá? Então pode ver que tem bastante aqui, cara, são mais de 156 frames, né? Então beleza, cara, ele falou aqui que tá tudo certo, né? Agora ele pede aqui pra gente rodar npm install e npm run dev. A gente poderia pedir pra ele executar esses comandos aqui, tá?
Mas até para economizar token, já um macete aqui para você nesse vídeo, tem processo que nem tudo você precisa fazer pelo Cloud Code, né? Assim como eu já mostrei nos meus vídeos aqui, você pode inclusive, cara, usar o chat aqui do próprio Antigravity, né? Como a gente já viu, você consegue interagir com os modelos da Cloud também por aqui, com os modelos do Gemini, né? Obviamente. Então, o framework que eu tenho usado aqui para criar os meus projetos, às vezes eu inicio, né, pelo chat aqui direto, seja do Antigravity, seja do Cursor, para tarefas mais básicas, né? E quando eu preciso de algo mais complexo ali, algo que envolva back-end, algo que envolva automação, aí sim eu aciono o nosso queridíssimo Cloud aqui, tá? Então vamos fazer isso manualmente aqui, né, mano? Vou dar um npm install aqui na raiz do nosso projeto, né? Então esse processo aqui ele vai estar instalando todas as dependências do projeto para ele rodar, né? Como ele precisa rodar. Então beleza, galera, ele adicionou todos os packages aqui, né? Todas as dependências do nosso projeto, tá? Eu vou dar um clear aqui. E agora sim a gente vai executar npm run dev, que é para rodar o projeto localmente. E vamos ver, né, mano, se está funcionando, se está de pé. Vamos ver se já acertou de primeira ou se a gente vai precisar mexer em muita coisa ainda para ajustar isso. Então aqui ele traz o link do localhost, né? Se eu apertar Ctrl e dar um clique, a gente vai abrir aqui o nosso navegador. E hora da verdade, mano, vamos ver o que ele trouxe aqui pra gente, cara. E galera, tá aqui, tá sem respiro nenhum aqui essa Hero Section aqui extremamente grudada na esquerda, então já é uma red flag, mas vamos ver a animação aqui, tô começando a executar o nosso scroll aqui. Bom, a nossa animação tá funcionando aqui, ainda que o site inteiro no geral tá bem cagado esse UI aqui, tá? Então aconteceu alguma coisa no processo, eu não sei se ele não executou a nossa skill de UI completamente, mas a animação que a gente precisa tá aqui, tá? Agora o que a gente precisa é otimizar isso, né, cara? Deixar esse site aqui minimamente aceitável, né? Então beleza, mano, nem sempre dá para acertar o one shot, né? Então a gente sempre tem esse processo de interação com a IA. Então eu trago aqui para ele, cara, sendo muito sincero que o nosso site ainda tá muito desalinhado. Eu falei que a gente precisa reescrever todos os componentes, né? Que eu achei que tudo ficou muito quebrado ali, sem respiro, sem padding nos elementos, incluindo os botões, os cards. Eu trago aqui que a Hero Section também ficou grudada nas extremidades, né? Tanto o nosso texto quanto nossa animação ali de vídeo. E as seções abaixo também ficaram todas quebradas. Aí eu mandei aqui para ele mais uma vez. Lembre-se de usar a skill de UI e UX para garantir que agora nosso site fique bonito, consistente e padronizado. E aqui, além das referências, né, de como está o nosso site atualmente, né, eu mandei print para ele, eu também mando novamente aqui ao nosso repositório. Eu falo, cara, então você tem que usar isso daqui para garantir que agora vai ficar bom, né? Então vamos ver se isso dá conta, eu espero que sim. E galera, um detalhe muito importante que eu lembrei, e na verdade eu vacilei mesmo, eu esqueci de mostrar para vocês, é que, cara, antes de você executar aqui no Cloud, e o que provavelmente eu poderia ter feito e poderia ter melhorado o nosso resultado aqui inicial, né, no one shot, cara, em vez de a gente selecionar essa opção aqui, cara, de editar automaticamente, ou seja, a partir do prompt o Cloud já vai começar a executar, uma coisa que é muito interessante, eu sempre uso, né, eu basicamente esqueci de fazer isso, cara, é ativar aqui esse modo Plan Mode, né, que aí o Cloud vai criar um plano de implementação, né? E aí fica muito mais seguro da gente analisar esse plano e ver se faz sentido ou não. Então, isso gera, no geral, muito mais assertividade, né? Então, aí da casa de vocês, antes de vocês executarem, vocês sempre utilize esse plan mode aqui, tá? A não ser que for para tarefas muito simples, né? Que o projeto já está estruturado, aí você pode editar automaticamente, mas sempre ao iniciar um projeto novo ou ao criar uma refatoração, uma feature muito extensa, cara, sempre execute esse plan mode aqui, tá? Parece que o Cloud terminou aqui de fazer as modificações, né? Agora sim, pelo que eu vi, ele realmente usou a nossa skill UI UX Pro Max, né? Então ele fez todas as alterações aqui de canvas, de mobile, né? A gente já vai conferir tudo isso. E, enfim, vamos direto para a prática, vamos ver aqui como é que ficou esse cara. Vou até dar um Ctrl R aqui, mas ó, já ficou bem melhor, já a primeira impressão aqui quando a gente abre já tá muito melhor, cara. Então ficou bem posicionado aqui certinho, né, o som que você sente. E vamos começar o scroll aqui, cara, vamos ver como é que tá. Olha isso, galera. Então olha isso, vou até voltar aqui, ó. Então comecei a dar o scroll aqui, cara, pode ver que ele troca o texto enquanto vai abrindo aqui os componentes, né? Olha isso, olha que show, mano. Beleza, aqui ficou com muitas quebras aqui por palavra, né? Isso daqui a gente pode acertar também no detalhe. Mas, mano, olha isso, já tá muito melhor aqui, tá? Vamos rodar até o final aqui pra gente ver. Então aqui tem a nossa animação, troca de texto.
aqui ele some o texto e continua, então a gente pode ajustar isso daqui. É uma questão de time mesmo ali do frame. Mas, cara, olha como já ficou muito melhor essa UI aqui, mano. Tá com muita cara de Apple isso daqui, né? Muito padronizado. Olha isso daqui, galera. Então, todos os cards aqui agora sim estão alinhados, né? Estão funcionando bem. Aqui é o nosso bloco aqui de pricing aqui, cara, tá muito robusto, muito melhor. Tá? Então, a nível de exemplo, é só essas 3 sessões que a gente vai ter aqui, cara. Obviamente, eu vou dar um último prompt aqui, acho que só para ele ajustar essa quebra aqui, talvez diminuir um pouco aqui o tempo de animação, que eu acho que ainda tá muito extenso, né? Então, ó, percebe que a gente tem que dar vários scrolls aqui, né? Você não tá vendo, mas aqui eu tô dando vários scrolls para fazer essa animação. Então, acho que a gente pode cortar uns 2 segundos finais ali e ajustar esse texto aqui, cara. Então, beleza, mano, eu mandei mais um print aqui pra ele, tá? Eu falei que, cara, tá muito melhor, já gostei muito. A gente só precisa ajustar essas quebras de linhas no segundo texto, né? Que ficou, cara, uma palavra por linha aqui, isso não é legal. Posso até falar pra ele, né? Que a gente pode resolver isso simplesmente, eu acho que diminuindo o tamanho, né, dessa headline. Podemos fazer isso simplesmente diminuindo o tamanho da fonte na headline. Eu falei, né? E ainda achei a animação do scroll muito extensa, né? Então vamos cortar os 2 segundos finais para deixar algo ali mais dinâmico, né? Que não seja tão extenso. Beleza, eu acredito que vai ser o último prompt aqui que a gente vai precisar, cara. Vou executar aqui esse cara. Então aqui pode ver que ele já tem uma constante aqui, uma variável do total de frames, né? Que nem a gente viu, tava com 156, ele vai já reduzir para 108, que já é uma quantidade aqui considerável, acho, né? Vai ficar mais ideal porque a gente precisa. E tá feito, mano. Basicamente, agora deve caber aqui em 2, 3 linhas limpas, né? Então vamos ver se ele fez tudo isso mesmo, mano. Vou voltar aqui pro nosso site. E olha isso, mano. Caraca, tá muito mais clean isso daqui, muito mais limpo, tá? Então olha isso, cara. Muito mais bonito. Quando a gente começa a scrollar aqui, a animação acontece. Então, mano, isso daqui tá muito irado mesmo, tá? E, enfim, todos os componentes aqui a gente não mexeu nada, né? Tudo que a gente já viu. E tá aqui, galera. Olha que parada incrível que a gente consegue fazer, tá, cara? Só usando o poder aí das ferramentas atuais, o poder do Antigravity, o poder do Cloud Code e o poder das skills, né? Tá muito a cara da Apple isso daqui, né, mano? Então, tô bem satisfeito com o resultado. Esse projeto vai ser seu, vai estar público no GitHub, tá? Então fica tranquilo que eu vou deixar na descrição aqui o link desse projeto, o link das skills que a gente utilizou, para você poder ver aí da sua casa, iterar aqui, mexer no que for necessário, ou criar um próprio projeto seu aí, do seu próprio produto, né, mano? Para terminar, vamos ver como ele ficou aqui no mobile, cara? Tô curioso para saber isso. E olha aqui, galera, parece que nosso projeto tá responsivo também, mano. Olha que legal, ficou a animação aqui do lado, né? Tudo bem que a gente poderia otimizar para ficar talvez ou mais em cima aqui ou mais embaixo, mas, cara, eu sinceramente eu curti muito esse padrão aqui, tá, mano? Olha isso. Tá muito fluido, muito bonito isso daqui, cara. Obviamente os blocos aqui estão todos bem consistentes também, bem padronizados e responsivo. Então tá aqui, mano, nosso site está completo, finalizado. Mais um projeto incrível que a gente criou aqui junto. E esse projeto vai ser seu, então, cara, se você tá curtindo esse conteúdo, se foi útil para você, já se inscreve aqui no canal, tá, cara? Deixa um like nesse vídeo, comenta o que você achou, pode ser sincero, se eu deixei faltar alguma coisa, se eu não expliquei algo tão bem, tá? Eu tô sempre disposto a ouvir feedback para melhorar. E, manos, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Eu te entreguei o meu método aí, o meu framework completo para criar sites vivos, sites animados e muito bonitos iguais esse que você tá vendo aqui, cara. Então, como eu disse, o link de todas as referências aqui de tudo que a gente criou vai estar na descrição, tá? Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, é só o começo e até a próxima.